Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho o prazer de falar com os meus amigos Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Diga lá, Celso. Fala aí, Fernando. Estamos aí mais uma sexta-feira. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aqui em Brasil. E Ana Clara Costa, que hoje está no Estúdio Trampolim em São Paulo. Bem-vinda, Ana. Oi, Fernando. Oi, Celso. Oi, pessoal. Até pedi para o Datena gravar um vídeo, ele fala isso. Foi uma alegria, foi uma satisfação receber essa pesquisa e uma enorme responsabilidade. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Abrimos o programa pelo rocambolesco caso das Joias das Arábias, que ganhou um novo e importante capítulo na última semana. Depois de uma investigação longa e minuciosa e de um relatório que rivaliza com Guerra em Paz, de Tolstói, em tamanho bem entendido, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas pelos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Associação criminosa e lavagem de dinheiro são mais facilmente compreensíveis. Peculato é o crime que um funcionário público, valendo-se de seu cargo, comete ao se apropriar ou desviar um bem público em benefício próprio ou de terceiros. Bingo! A investigação da PF indica a existência de uma associação criminosa que tinha como objetivo desviar e vender objetos de valores recebidos por Bolsonaro como presente oficial. Identificou-se ainda, diz o relatório da PF, que os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro e em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da República por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. Fecha aspas. Há muitos meandros nessa história, mas o que importa destacar é que a participação de Bolsonaro no esquema criminoso está mais do que caracterizada. Aguardemos agora a palavra da Procuradoria-Geral da República, a quem cabe analisar se arquiva o caso, solicita nova coleta de provas ou denuncia os indiciados, que então passam à condição de réus. No segundo bloco, a gente comenta a reunião da CEPAC, a famigerada Conferência de Ação Política Conservadora, que aconteceu no último final de semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e recebeu como convidado ilustre o presidente argentino Javier Milei, que fez sua primeira viagem ao Brasil como presidente e, obviamente, não se encontrou com o presidente Lula. Além de Milei, estavam presentes Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, virtual presidenciável da extrema-direita em 2026. Em seu discurso, o governador de São Paulo chamou Bolsonaro de professor, disse que recebeu dele ensinamentos valiosos e exaltou as escolas cívico-militares. Disse ainda que neste ano de eleições municipais, a gente começa a construir o que vai ser 2026. A gente, agora digo nós do Foro, vai dar uma geral no que disseram os expoentes do campo reacionário e avaliar o comportamento de Tarcísio, que está sendo bastante didático e explícito na exposição do que representa politicamente. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala de eleições municipais. A mais recente pesquisa Datafolha, publicada na última sexta-feira, dia 5, mostrou o prefeito Ricardo Nunes com 24% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Guilherme Boulos, do PSOL, com 23%. Atrás deles estão José Luiz da Atena, do PSDB, com 11%, Pablo Marçal, do PRTB, com 10% e Tabata Amaral, com 7%, todos empatados tecnicamente. Enquanto em São Paulo a situação é competitiva, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem chance de se reeleger já no primeiro turno. As convenções partidárias, quando as candidaturas são oficializadas, começam a ser realizadas no próximo dia 20 até 5 de agosto. A gente vai escarafunchar um pouco mais tudo isso. Então é isso, vem com a gente. Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você. Eu fiz uma brincadeira comparando o relatório da PF ao Guerra e Paz. Foi um exagero, talvez esteja mais para crime e castigo, porque são quase 500 páginas. Guerra e Paz tem muito mais do que isso. Teremos crime e castigo, neste caso o crime está bem caracterizado nesse relatório e você, eu sei que leu tudo. Então eu deixo... Foi um castigo, né? Foi um castigo, exato.
Muito bem. Acho que você pode contar pra gente um pouco o que você descobriu aí nos meandros desse caso rocambolesco, como eu disse na abertura. Bom, esse inquérito, navegando essas 2.000 páginas, eu achei que ele tem valor histórico, sabe? Porque ele mostra em detalhes como a presidência da República era gerida dentro de uma lógica de quadrilha. O roubo das joias talvez seja o exemplo mais bem estruturado, embora não seja o único. E tá tudo muito bem detalhado ali. Esse inquérito foi tornado público pelo Alexandre de Moraes, porque ele foi concluído na sexta-feira, dia 5 de julho, no período que estava acontecendo a CEPAC, em Balneário Camboriú, e que, enfim, o inquérito não afetou em nada a popularidade do Bolsonaro naquele evento, né? Bom, a primeira coisa é que, embora vários objetos tenham sido recuperados, várias joias, né, não se tem ideia hoje do que de fato foi desviado e vendido. Fica sugerido no inquérito que essa era uma prática recorrente daquele governo, com tudo que ele viesse a ganhar e que pudesse ter valor. A investigação conseguiu rastrear um kit de joias e relógio da marca Chopard, um kit de joias e relógio da marca Rolex e um conjunto de objetos composto por um barco e uma palmeira dourados que o Bolsonaro achou que era de ouro, mas no final descobriu que era de latão. Então esse é o compêndio aí do que foi rastreado. Isso foi o que foi devolvido, né? Então, além disso, há pelo menos 3 relógios que a polícia apurou que foram vendidos nos Estados Unidos pelo tenente-coronel Mauro Cid, mas dos quais não se tem notícia. E, assim, coisa de centenas de milhares de reais. E por que não se tem notícia? Porque eles não foram incorporados ao acervo da presidência antes de serem vendidos. Então, não há nem como provar que eles foram um presente de Estado. Mas, pelas mensagens que foram interceptadas, eles foram vendidos pelo Mauro Cid no exterior. Um Rolex, um Girard-Perregaux e um Patek Philippe, que talvez fabrique os relógios mais caros do mundo. Foram esses 3 relógios que foram desviados, não encontrados. Bom, mas dentro do que se apurou, a história chega a ser até meio pastelão, sabe? Se abstrair o fato de que isso acontecia dentro do Palácio do Planalto, feito por servidores pagos com nosso dinheiro, você lê aquilo e até ri. Parece meio que um roteiro Mazzaropi, sabe? Vamos aos fatos. Em setembro de 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente e foi para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, o Mauro Cid, que era seu braço direito, esquerdo, pernas e cérebro, talvez, oferece para um site de leilão de joias nos Estados Unidos que tinha o Rolex. E também esse Patek Philippe que eu falei que foi desviado e não foi encontrado. Eles aceitam os relógios por $68 mil, os 2 relógios, e as joias eles não aceitam e elas vão para outro vendedor. 3 meses antes de ele terminar o mandato. E esse kit que ele vende em setembro já tinha sido registrado como acervo privado dele, do presidente. Quando o Bolsonaro vai embora no dia 30 de dezembro para a Flórida, no avião da FAB... Quando ele foge pra Disney, como gosta de dizer o Celso. Exato. Exato. Ele vai para Orlando e ele leva o segundo kit, que é o kit da Chopard, que ele ganhou do ditador da Arábia Saudita. E ele leva também esses 2 objetos dourados que ele ganhou numa visita oficial ao Bahrein e que ele achou que fosse de ouro. O Cid, antes da viagem, já começa a articular a venda desses objetos que eles vão levar. E assim, a questão desses objetos de latão é uma história à parte, que mostra como eles se valem de toda e qualquer estrutura do Estado para se beneficiar, assim. Então, por exemplo, eles precisavam levar esses objetos para um avalista em Miami, a 380 quilômetros de Orlando. O Cid, ele não queria nem pagar um transporte para esse produto para o avalista. Ele queria usar o Itamaraty para levar o produto. Aí não conseguiu usar o Itamaraty, aí depois pediu para um amigo. Então, assim, o mínimo, sabe? Já que você vai roubar, o mínimo, você criar uma estrutura básica para transportar o bem ali, já que pode ser valioso. Ele não sabia que não era valioso, mas pode ser valioso. Mas nem isso, entendeu? Então era tudo feito desse jeito. E aí quem estava em Miami para operacionalizar tudo era o pai dele, que era o general da reserva Mauro Louveira Cid. Esses caras, assim, tanto pai quanto filho, eles eram considerados militares acima da média, os primeiros das suas turmas. Então, assim, vai vendo, imagina os mais burrinhos, né?
Você tem o general, que é o pai do Mauro Cid, que dá dinheiro em espécie pro Bolsonaro, né? Sim, ele coleta o dinheiro da venda. E você tem na origem desse caso, em 2021, o almirante Bento Albuquerque, que era na ocasião ministro de Minas e Energia, cargo mais alto, almirante, cargo mais alto da Força Naval, servindo de mula. A comitiva dele servia de mula para trazer muamba pro Bolsonaro. E esse caso só foi revelado porque a Receita Federal fez o trabalho que deveria e reteve um kit lá, né? A origem desse caso é esse. É um almirante, ministro, servindo de mula do Bolsonaro. Exatamente isso. Bom, eles conseguem mandar isso para um avalista que avalia que não vale nada. E o Cid, ele passa dias nessa operação de avalista, assim. A impressão que você tem lendo as mensagens é que realmente ele era responsável por uma central de mutretas, assim, operando dentro da presidência da República em nome do presidente. E passa o mês de janeiro, eles enviam esse kit da Chopard para venda. Já tinham vendido o kit da Rolex lá atrás, né, na época da Assembleia da ONU. Em determinado momento, em fevereiro de 2023, ou seja, já fora da presidência, o Cid e outro assessor do Bolsonaro, que também é militar, Marcelo Câmara, resolveram consultar o Gabinete de Documentação Histórica do Planalto sobre as regras para vender esse tipo de coisa no exterior, sendo que eles já tinham vendido várias vezes, né? Isso as mensagens mostram. Eles recebem o retorno de que para vender fora do país esses bens do acervo privado da presidência, precisaria de um aval da União. E aí o Cid descarta pedir um aval da União porque ele sabia que ia vazar, que eles iam vender, que tal, enfim. Ele sabia que era errado, ou seja, ninguém tava ali por engano, né? Achando que tava todo mundo sabendo que tava errado. E isso, ele trocando mensagens com o Bolsonaro sobre a venda, e o Bolsonaro participava ativamente da articulação dessa venda. E aí, o que acontece? Ele manda esse kit da Chopard para venda, eles pedem um preço muito alto que a loja de leilão diz que não vai oferecer por esse preço. E aí eles pedem para mandar de volta o kit da Chopard para ver o que eles fazem com ele, se manda para outra loja e tal. Então eles estão nessa operação e de repente vem essa reportagem do Estadão contando sobre outro kit de joias, ou seja, um terceiro kit de joias que tinha sido apreendido pela Receita em 2021 durante essa viagem do Bento Albuquerque para o Oriente Médio, esse que o Fernando mencionou. E esse kit, ele na verdade, ele não chegou nas mãos do Bolsonaro, porque ele foi pego pela Receita num golpe de azar desse militar que trouxe, porque foi um assessor do Bento Albuquerque que trouxe o kit na mochila, e passou por uma revista de rotina naquele voo específico e pegaram essas joias. E para o Bolsonaro conseguir reaver isso, ele teria que ou pagar o imposto sobre essas joias, que era um valor absurdo, porque as joias eram avaliadas em 3 milhões de euros, ou então ele teria que inscrever automaticamente essas joias como patrimônio da União, que ele não queria também. Então, revela-se esse terceiro conjunto de joias. E aí é um barata voa. Você vê pelas mensagens, assim, eles entram em pânico. Porque eles estavam tentando operacionalizar vendas, enquanto, de repente, descobre-se que a situação ia ser revelada mais cedo ou mais tarde. Foi revelado aquele kit e os outros que tinham sido vendidos também iam acabar sendo revelados. E foi o que aconteceu. Depois desse kit que foi pego pela Receita, os outros kits que sabia-se que eles tinham sido vendidos foram revelados pela imprensa. E aí eu acho que vale mencionar, Fernando, como você falou do Bento Albuquerque, que quando esses produtos foram apreendidos pela Receita, o Bento Albuquerque ainda foi tentar desembaraçar no dia. Ele foi tentar dar uma carteirada para levar. E fora que o governo Bolsonaro tentou por 7 vezes reaver essas joias de algum jeito, até usando o próprio secretário da Receita, o Júlio César Vieira Gomes, que tentou obrigar ali a instituição a dar para o Bolsonaro essas joias. Aí você vê, né, a importância da institucionalidade, né, de servidores concursados que têm autonomia para dizer não para o chefe, sem ter medo de ser demitido por isso. Então essas joias acabaram que nunca foram devolvidas para o Bolsonaro. Exato, esse é um caso heróico da Receita, heróico no sentido, cumpriu-se a lei, mesmo diante de constrangimentos desse tipo, o chefe pedindo para liberar, enfim. E aí, por que é um barata voa que acontece? Porque o TCU, imediatamente, quando essa matéria é publicada, o TCU diz que vai fazer uma averiguação no local onde essas joias estão colocadas. E eles ficam em pânico, porque tá tudo vendido. E aí, entra uma contra-operação para recuperar essas joias. E toda essa recuperação é feita aos trancos e barrancos. Aí já tá na segunda temporada da Netflix.
a recuperação. Exato. Só vale dizer que a resposta oficial do Bolsonaro naquela época era que ele não sabia de nada, né? Então acho que por isso é importante dizer que as mensagens mostram que ele sabia de absolutamente tudo e estava articulando essas vendas. O que é engraçado, assim, eu acho, quando você olha essas mensagens, é que todo o entorno do Bolsonaro estava mais preocupado em dizer que não foram eles que tinham vazado, em dizer que eles eram super leais, do que em contornar a crise, entendeu? Era surreal, assim, as mensagens trocadas com o Frederico Wassef, com o Fábio Weingarten. Era assim, eles tinham uma devoção por esse homem, ou pelo menos demonstravam nas mensagens, que eu não sei se Freud conseguiria explicar, entendeu? É absurdo o nível de cegueira, eu diria. Eles trocam mensagens totalmente descabidas. Eu sou muito leal ao senhor, eu amo o senhor. É um negócio maluco, assim. Como diria Dorico Paraguaçu, de capachismo juramentado. Capachismo, subalternidade. Eu acho que, inclusive, vai um pouco além do capachismo, eu ousaria dizer. E isso é uma coisa comum entre as pessoas que rodeiam Bolsonaro. Na época daquele Julian Lemos e do Gustavo Bebiano, que já faleceu, era um pouco assim também. Eles brigavam pela atenção do Bolsonaro, tinham uma devoção totalmente atípica, assim. Bebiano que faleceu em circunstâncias… ainda não muito pouco claras. Bom, enfim, tentando resumir um pouco mais, na época o que eles alegaram, né, que esses itens são itens personalíssimos, ou seja, são itens pessoais e o presidente pode fazer o que ele quiser. Só que assim, a lei prevê que, de fato, um presidente pode ganhar um presente personalíssimo, que ele não precisa registrar e pode fazer o que ele quiser com ele. Mas esses presentes são coisas singelas, tipo, o rei Charles dá pro ex-presidente Bolsonaro um lenço verde e amarelo com arminha que a rainha Elizabeth gostava de usar. Vamos supor, nessa hipótese, entendeu? Faz sentido ele dar esse lencinho pro Bolsonaro e é um item personalíssimo. Mas não um conjunto de diamantes de 3 milhões de euros, Sim, o Milei dá uma lata de leite condensado da Argentina. Exato, é isso. Personalíssimo. Personalíssimo não é pelo tamanho, né? Pelo valor. Porque não dá para item personalíssimo de 5 milhões de dólares. Ou, enfim, não existe item personalíssimo para um presidente da República no valor de 5 milhões, né? De alguns milhões. Não dá, incompatível. E tem um momento que até o próprio Bolsonaro, quando eles estão contornando essa crise, faz piada por mensagem do fato de que o auditor fiscal de Guarulhos, que trabalhou na apreensão das joias, era o mesmo de uma série de TV sobre contrabando. Então, assim, você fica a impressão até que ele estava se lixando, assim, talvez com uma certeza de que nada fosse acontecer, uma certeza de impunidade inacreditável. E a gente pode esquecer que tudo isso acontece no pós-8 de janeiro. A reportagem do Estadão, ela é publicada em março. E aí você vê, assim, o sangue frio que ele tem. Ele conseguia contornar situações ali de uma forma bastante pragmática. Celso, dê a sua contribuição personalíssima ao significado deste caso. Você ouviu? A gente está aprendendo aqui com o relato da Ana, quase página a página do relatório do PF. Nem sei o que eu tenho a contribuir, mas enfim. Bom, primeiro, ficou meio claro para mim que o bolsonarismo ainda não tem uma boa resposta para isso. Eu não sei quem assistiu na CNN Brasil, o Eduardo Bolsonaro dando uma entrevista, os jornalistas perguntam para ele sobre esse caso, ele começa a dizer que isso é tudo mentira, etc. E a jornalista fala, bom, mas tem a mensagem em que o Cid manda o link da empresa de leilão e o Bolsonaro responde selva. E o Eduardo Bolsonaro claramente é pego de surpresa, fica, não, mas tem isso aí, como assim? E aí vira e fala, não, isso é normal, assim, que nem eu chamo minha mulher pra jantar e ela diz, vamos, entendeu? Assim, quer dizer, eu não sei se eles costumam fazer contrabando de joias no jantar, mas enfim, se não for o caso, eu acho que não se compara. Sempre bom lembrar que essa não é a explicação mais bizarra que o bolsonarismo já deu para esse caso. A ex-deputada Janaína Pascoal uma vez disse que a provável explicação é que o príncipe saudita teria se apaixonado por Michele Bolsonaro. É a hipótese do Sheik Talarico, o Al-Talarique. Uma coisa que também fica clara nesse caso é o seguinte, se você for ver por que tanto no caso do Bolsonaro como no caso do Trump, pelo menos as primeiras condenações são sobre fatos que, assim, se você comparar o tamanho dos crimes dos caras, não são proporcionais, assim. Então, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, o Bolsonaro foi responsável por milhares e milhares de mortes durante a pandemia. Então, assim, você pegar o cara por falsificar atestado de vacina, parece pouco, né? E mesmo esse caso sendo um desvio de uma grana muito alta, roubar esse dinheiro todo tá longe de ser o pior crime do Bolsonaro. Mas eu acho que é mais fácil pegar esses caras por esses crimes, porque nesses crimes eles caem sozinhos.
Então, se o Bolsonaro for pego por isso aí, ele cai junto com esses outros sem vergonha aí que ajudaram ele a fazer esse negócio. Você não leva gente do Congresso junto, entendeu? Você não leva general junto com ele. E se você for investigar o golpe, vai cair gente que tem mandato parlamentar, vai cair gente que é oficial das Forças Armadas. Então, eu acho que isso explica um pouco porque que às vezes você tem a impressão de que, cara, comparado às coisas que o Bolsonaro fez, esses crimes pelos quais ele é pego, às vezes parecem pequenos, né? Embora um general, no caso o pai do Cid, e um almirante, o Bento Albuquerque, possam rodar nesse caso também. Pode, sempre é possível. Ambos estão indiciados. Eu não tenho grandes expectativas com relação a isso não, para ser honesto com você. Agora, isso é a segunda coisa que eu ia dizer. Esse caso também mostra como o Bolsonaro rebaixou as Forças Armadas, né? Assim, o cara pegar os oficiais lá, primeiro lugar na turma, os caras no topo da hierarquia e botar o cara para fazer muamba de joias, entendeu? Assim, é uma desmoralização. E o cara se prestou, é claro. Esses exato, homens, entendeu? pelas mensagens, eles têm. Eu acho que é um negócio ali freudiano, assim, pelo Bolsonaro. Não é normal, entendeu? Pois é, mas você vê, assim, como que talvez se não fosse o Bolsonaro, esses caras não tivessem se rebaixado, assim, entendeu? Assim, como o bolsonarismo, enfim, rebaixou as Forças Armadas, né? Como reduziu os caras a um sujeito que faz mula de muamba, entendeu? Assim, eu acho que pro militar que tá lá guardando uma fronteira perigosa ou fazendo curso de sobrevivência na Amazônia, esse cara devia saber que o Bolsonaro transformou os chefes dele em mula de muamba, entendeu? Assim, desmoralizou o negócio. Eu fico pensando se não é revelar o que eles são, na essência. Também é possível, mas se for isso é mais triste ainda, né? Quer dizer, assim, é aí que a gente tá ferrado mesmo. E a última coisa que eu ia dizer é o seguinte, eu acho importante esse caso também, porque nessas horas você vê quem que o Bolsonaro considerava meio que o núcleo duro das relações dele, né? Quem eram os caras que realmente ele confiava para fazer alguma coisa. E é muito importante você ver, por exemplo, o Mauro Cid envolvido nisso, porque quando você pega o celular do Cid e vê ele articulando o golpe no outro inquérito, no inquérito da Polícia Federal, muitos bolsonaristas tentaram vir com um argumento, não, isso aí é o Cid que tá fazendo, é um negócio lá, esse cara é um assessor do Bolsonaro e tal. Mas não é qualquer cara, é o cara para quem o Bolsonaro confia a venda das joias, entendeu? Então, assim, esse caso também é importante porque vai mostrar como os caras que vão aparecer no inquérito do golpe eram, de fato, gente da mais estrita confiança do Bolsonaro. Ana, voltamos então para arrematar a série das Joias das Arábias. Só queria fazer um pequeno comentário que a gente percebe, eu acho que isso pode ser o norte para outras investigações em relação a esse governo, que todas as despesas do Bolsonaro são pagas por terceiros. Todas as despesas com a recuperação das joias são pagas por terceiros. O voo do Frederico Wassef, advogado do Bolsonaro, para buscar o Rolex nos Estados Unidos, é pago pelo filho de um ex-ministro do STJ, o César Asfor Rocha. O nome dele é Caio Rocha, é um advogado conhecido por atuar no submundo do judiciário, nas sombras do judiciário. O pecuarista que ofereceu a casa para o Bolsonaro ficar em Orlando também bancou tudo, inclusive a comida na geladeira, os empregados, e ainda mandou um envelope com dinheiro vivo e cartão de crédito para ele. A Polícia Federal desconfia, eu conversei com algumas pessoas envolvidas na investigação, que esse dinheiro que ele recebeu do pecuarista possa ter sido usado para ajudar a pagar a recuperação das joias, porque, além de tudo, eles foram burros, né? Quando eles passam a comprar essas joias para recuperar esse dinheiro, eles estão pagando o preço de venda, que é muito maior do que o preço que pagaram por elas, que as lojas pagaram por elas no início, né? Então, eles tiveram um prejuízo grande que não foi do Bolsonaro, aparentemente, sim, das pessoas que estavam ao redor dele. Como o Fernando bem falou, nada disso passava pelo sistema financeiro, era só dinheiro vivo, por orientação do Cid. E o Cid orientava também para que quando esses envelopes com dinheiro, tanto da venda das joias quanto esse dinheiro que veio do pecuarista, não fossem dados para o presidente, nas mãos do presidente, que eles fossem dados para um assessor na presença do presidente. Então, assim, para não poder dizer que ele recebeu o dinheiro vivo. Então, tudo era pensado estrategicamente, já de olho, sabendo que era uma coisa errada, sabendo que ele não podia receber esse dinheiro, entendeu? Esse inquérito foi concluído das joias, o inquérito do golpe deve ser concluído agora no final de julho, e se o inquérito das joias está totalmente fechado aí, bem estruturado, com mensagens que mostram todos os desvios que foram cometidos, segundo eu apurei com pessoas que estão na investigação, o inquérito do golpe vai ser muito pior pro Bolsonaro. Então, assim, se a gente já vê um inventário de crimes portentoso, digamos, o próximo vai ser assustador. Essa é a dica que me deram. Muito bem. E a gente espera que a justiça brasileira atue como atuaram os funcionários da Receita. Cumpra a lei, no caso da justiça. Só isso que a gente quer.
Veio à tona, depois que a gente gravou o episódio do Foro, a Operação Última Milha da Polícia Federal. Essa operação investiga uma organização criminosa dentro da ABIN que monitorava ilegalmente autoridades e opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa organização se soma a um padrão de comportamento do núcleo duro do ex-presidente, muito parecido com o que foi relatado no inquérito das joias. A gente encerra, então, o primeiro bloco do programa, este bloco Netflix. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da CEPAC, a Conferência Conservadora, Conferência dos Reaças. Já voltamos. Na Piauí de julho, a jornalista Dorit Harazin assina o obituário de William Anders, o astronauta que em 1968, a bordo do Apollo 8, fotografou o nascer da Terra. Assinante lê esse e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br. Muito bem, estamos de volta. Celso, vou começar com você. Cada um carrega a sua cruz. Ana Clara leu o relatório da PF. O Celso teve que ver os discursos dessa tal CEPAC aí, que é o 5º encontro, né, Celso, que esses caras fazem no Brasil, né? O Celso é um assíduo ouvinte ou espectador dessa cena horrorosa. Vamos lá, Celso. Vamos começar pelo Milei, vamos começar por onde? Então, Fernando, olha, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer sobre a CEPAC é que é difícil não ter uma certa impressão de palhaçada, sabe? Assim, um negócio que não é uma coisa... Não é nem, assim, um debate sério de ideias ruins, entendeu? Assim, é um troço meio... É o que eu digo, se isso não tivesse relevância prática, se esses caras já não tivessem sido poder e não, talvez possam voltar ao poder, seria até engraçado, entendeu? Se isso fosse o congresso do PCO, assim, entendeu? Um negócio que você vê, assim, você fala, pô, esses palhaços aí, tá? Assim, eu acho que o Milei é um palhaço, vocês vão me desculpar. É um sujeito, assim, que ganhou celebridade indo nesses programas meio super pop, equivalente na Argentina. Quem tiver interesse, teve o perfil dele feito pela Silvia Colombo na Piauí. E ele explora muito isso, um negócio meio idiota mesmo, meio humorístico, meio... O auge disso, sem dúvida nenhuma, foi o Eduardo Bolsonaro entregando para ele a medalha do triplo I, que era o incomível, imbrochável e imorrível. Faltou o I de inelegível, mas esse os caras não botaram. E de infâmia também, né? Pois é, entendeu? Para quem não lembra, o incomível, imbrochável, etc., foi o discurso do Bolsonaro no 7 de setembro de 2022. Que é sempre bom lembrar, era para ter sido a comemoração do bicentenário. Assim, foi uma comemoração marcada por 3 órgãos que não davam sinal de vida fazia muito tempo: o coração do Dom Pedro I, o pênis de Bolsonaro e a PGR de Augusto Aras, que tinha que ter impedido que a comemoração do bicentenário virasse um comício eleitoral. Também é bom lembrar que o centenário foi comemorado com a Semana de Arte Moderna e o bicentenário o Bolsonaro comemorou com um golpe. Então, enfim, é tudo muito triste. O Milei na CEPAC, que é sempre bom lembrar, ele não devia estar lá, ele devia estar na reunião do Mercosul, que era a obrigação dele como estadista, ele fez um discurso bastante chato, assim, bastante padrãozão. Se fosse o equivalente de uma conferência de esquerda, seria o cara que quer subir lá e ficar xingando o neoliberalismo por 10 minutos, sabe? Um negócio que todo mundo que tá ali já acha isso, não tem muito sentido. Tem 2 coisas que eu acho que vale a pena chamar a atenção. A primeira é que no meio do caminho ele vai e compara as investigações contra o Bolsonaro com as perseguições levadas adiante por regimes ditatoriais de esquerda. Eu acho isso um tremendo desrespeito pelos caras que foram perseguidos nesses regimes, entendeu? Então você vai dizer o quê? Que todo mundo que o Maduro prendeu era contrabandista de joia? Que todo mundo que o Ortega prendeu tentou um golpe de Estado? Então, assim, eu acho um desrespeito pelas vítimas de regimes autoritários de esquerda você comparar eles com o fato de, como você disse, a lei está sendo cumprida contra um presidente de direita que cometeu crimes. A outra coisa que ficou claro para mim é que o discurso do Milei revelou, eu acho, uma contradição que tem nessa ideia de ter um populista liberal como o Milei, e o Bolsonaro tem um pouco desse aspecto, né? Embora o Bolsonaro tenda mais para o autoritarismo aberto. Porque ele foi lá, fez aquele discurso liberal de sempre, e ele tentou puxar o argumento que vários liberais já fizeram ao longo da história, de que o socialismo seria a ideologia da inveja, né? Ressentido com o sucesso dos outros, querendo redistribuir a riqueza dos outros e etc. Mas, na verdade, todas as versões do populismo são baseadas nisso, inclusive a dele. Ele começa o discurso dizendo: a casta está com medo. Essa casta é uma construção que ele fez na cabeça dele, em que seria uma elite que, por incrível que pareça, apoia a esquerda.
Por isso que eles gostam do George Soros, por exemplo, que seria um cara que é bilionário e tal, e a fundação dele financia uma ou outra causa mais ou menos progressista. Porque eles querem jogar essa carta, arranjar um bode expiatório para os seus problemas na elite, etc. E o bolsonarismo é muito forte nesse aspecto de rancor. Então você tem o cara que era ator da Malhação e vira ministro para falar mal dos atores que de fato conseguiram ter uma carreira artística, entendeu? Você tem o Olavo com rancor pelos caras que de fato passaram no vestibular para a faculdade de filosofia, entendeu? Você tem o Pablo Marçal, que a gente vai falar depois, tentando fazer com que a Tabata Amaral ir para Harvard pareça uma coisa ruim. O populismo tem esse elemento de se alimentar de rancor. O próprio Paulo Guedes também, que é um... Exatamente, o Paulo Guedes era um cara que tinha um rancor imenso pelos caras que fizeram o Plano Real, porque basicamente os caras, enfim, fizeram um plano que funcionou, o que E ele causava... era contra, né, na época. E ele não fez um plano que funcionou. Essa tentativa de juntar o argumento liberal clássico de que socialismo é explorar rancor, explorar inveja, etc., com um discurso populista que é inteiramente pautado em construir elites muitas vezes meio imaginárias e tentar jogar a população contra aquilo, isso não funciona, a contradição é muito óbvia. Sim. Eles chamam de elite tudo que é organizado na sociedade, né, Celso? Qualquer instituição... O que eles costumam chamar de elite é qualquer concessão que o capitalismo tenha tido que fazer em algum momento de sua história aos pobres, enfim, às minorias, ou etc. Então eles acham que isso é um privilégio, entendeu? Ao passo que a desigualdade em geral na sociedade seria o estado natural das coisas, entendeu? Então, por exemplo, eles votam a favor de todos esses privilégios fiscais que o Haddad está tentando exterminar no Congresso, mas ao mesmo tempo eles acham que a Lei Rouanet é onde vai todo o dinheiro que devia ter ido para o hospital, escola, etc. Então, assim, você vê uma tensão muito forte dentro do discurso do Milei, entre esse lado que ele quer ser um cara liberalzão, e o lado populista aberto, entendeu? Que tenta fazer uma exploração de rancor, de ressentimento, etc. O outro aspecto que eu achei interessante na CEPAC, mais uma vez deixa claro como a extrema-direita tem a sua internacional, né? Como eles têm uma articulação global entre os vários movimentos de extrema-direita. Aliás, é só fazer um rápido parêntese, eles acabaram de sofrer uma derrota grande na França. Na edição passada, a gente fez piada aqui sobre a casca de banana que o Macron lançou. Aparentemente, uns amigos comunistas do Macron apareceram e seguraram ele de pé. A gente não sabe se ele vai continuar de pé, mas o que pelo menos foi evitado é que ele levasse a democracia francesa junto enquanto caía. Obviamente, a extrema-direita achou muito ruim perder a França. A França seria uma peça muito importante para a articulação internacional deles. Não é tão importante quanto os Estados Unidos, esse vai ser a grande briga de todos, mas sem dúvida nenhuma seria um pé na comunidade europeia, né? E eu acho isso importante também, porque quando a gente faz essas avaliações sobre o risco que um certo governo representa para a democracia, eu acho que essa dimensão internacional é muito importante. A gente viu, por exemplo, o fato do Biden estar no poder quando o Bolsonaro tenta o golpe, provavelmente foi bastante importante para deixar os militares no quartel. Então, eu acho que não dá para avaliar separadamente o risco de cada um desses governos, entendeu? Então, por exemplo, a Marine Le Pen representa uma ameaça à democracia francesa, talvez em um contexto em que não tenha nenhuma articulação desse tipo, em que a França ficaria completamente isolada se tentasse passar por um regime autoritário, talvez não represente, mas não é o contexto atual. Assim, a gente sabe muito bem que pode acontecer. E essa dimensão internacional da ideologia bolsonarista, eu acho que foi muito negligenciada no debate público durante o governo dele. Assim, eu acho que pouca gente falou, teve o Thiago Amparo falou, o colunista da Folha, que inclusive estudou na Hungria, insistia nesse ponto. Tinha um ou outro analista que levantava a questão, mas eu garanto para você que, não digo nem a maioria da população, a maioria da elite universitária não sabe dos vínculos do bolsonarismo com o autoritarismo húngaro, por exemplo. E eu acho que é uma dimensão importantíssima. O discurso do Tarcísio teve uma divisão de tarefas ali, né? Tinha alguns que falavam mais para os evangélicos. O Tarcísio tentou fazer uma imagem de gestor, né? Tentou falar de realizações do Bolsonaro. Só que não tem muita, né? Então ele teve que inventar algumas. Então, por exemplo, ele teve que botar a transposição do São Francisco na conta do Bolsonaro, que cá entre nós é de uma cara de pau sensacional, né, gente? Todo mundo sabe quem fez só foi o governo Lula, com grande atuação, inclusive, do ex-ministro Ciro Gomes, que foi um dos caras que bancou esse projeto quando eles eram aliados. Ele tentou reivindicar a autoria do Pix. O Pix foi feito pela burocracia profissional do Banco Central, quer dizer. E se eles gostassem tanto de Pix, eles não pagavam tudo com dinheiro, viu? Certo? Vocês acham que é uma coisa... Entendeu? Brilhante constatação. Pois é. E houve também, o que eu achei interessante, a CEPAC serviu também para reafirmar muito a lealdade de todo mundo ali ao Bolsonaro, né? Então o Tarcísio teve que... Foi até um troço meio pusilânime, assim, meio constrangedor de puxar o saco do Bolsonaro. Não é o que você espera de um cara que pretende ser uma liderança ele mesmo. E segundo uma matéria do Globo, eu não achei todas as palestras lá para assistir, porque meu anjo da guarda me ajudou. Exato, mas, que sorte. Segundo matéria do Globo, teve deputados do PL
bolsonaristas mais radicais, que foram lá meio que cobrar os governadores de direita que estão querendo alçar voo próprio, entendeu? Tentando reafirmar que o candidato deles para 2026 é o Bolsonaro, eles vão dar um jeito de reverter a inelegibilidade. E, por exemplo, o Gil Diniz, do PL de São Paulo, disse: alguns governadores e figuras de projeção nacional já lançando seus nomes à presidência da República, mas o único pré-candidato à presidência em 2026 se chama Jair Bolsonaro. Então, assim, a CEPAC foi uma grande jura de fidelidade ao Bolsonaro, inclusive pelo Tarcísio, que o pessoal está tentando vender aí como um centrista espetacular, e com a participação especial do Milei como alívio cômico, para fazer uma palhaçada ali no intervalo. Muito bom. Ana, podemos continuar falando do centrista espetacular, Tarcísio? Bom, eu acho que nesse evento fica claro que o Tarcísio decidiu que ele não é mais governador, né? Que ele é candidato. Embora haja esse teatro, né, dos deputados estaduais e outras pessoas, o Nicolas Ferreira, deputado federal, também disse que ele tem 3 candidatos à presidência em 2026. Jair, Messias e Bolsonaro. Ele falou essa frase brilhante. Puxa, que inteligente. Esse eu vi, brilhante, que tristeza. Conclusão. E foi ovacionado, claro. Enfim, embora haja todo esse teatrinho, o Tarcísio está totalmente investido nessa capa de candidato. Tanto que o próprio discurso dele na CEPAC foi um discurso falando de temas nacionais, não de São Paulo. Teve um momento em 2023 que o Tarcísio era governador. Ele até se indispôs fortemente com o bolsonarismo, porque apoiou a reforma tributária, mesmo o Bolsonaro orientando para boicotar. Ele inaugurou obras ao lado do Lula, dialogou. Desde que as articulações para as eleições municipais começaram e o nome do Tarcísio se cristalizou ali como candidato da oposição, ele meio que abandonou a institucionalidade do cargo, que é um cargo executivo, não legislativo, ou seja, ele supostamente governa para todos, e entrou pesado na campanha ideológica. Na verdade, nas 2 campanhas, na campanha tanto para eleição municipal e já na campanha para presidente. Faz parte dessa estratégia a condecoração ao Roberto Campos Neto no momento em que ele era atacado pelo governo federal, as ausências em inaugurações de obras federais no estado. Ele tem toda uma agenda eleitoral dele correndo em paralelo. E o Lula rapidamente percebeu isso, não deixou barato, reclamou que convida o Tarcísio para as inaugurações de obras, ele não vai. E o Lula até falou uma coisa que faz sentido. O Tarcísio conseguiu dinheiro com o BNDES para fazer várias obras, incluindo esse projeto de trem entre São Paulo e Campinas. E o Lula falou, olha, talvez no governo anterior, no seu governo, você não tivesse conseguido esse dinheiro, porque o BNDES não oferecia crédito para nada. Então, para ver como eu sou um republicano, no meu governo você teve acesso a esse crédito. E o Lula tem razão nesse aspecto, né? E assim, o que eu achei, um pouco vendo esse discurso, me impondo esse outro castigo de ver esse discurso na CEPAC, é que o Tarcísio mistura uma narrativa liberal falsa com uma realidade bem diferente. Eu acho que o Celso já descreveu isso muito bem no episódio em que ele comenta as reformas do Tarcísio, né, sobre o ajuste fiscal dele totalmente dependente do Haddad. Em maio, por exemplo, ele, um grande liberal, reajustou o piso do salário mínimo para R$ 1.640, acima do piso de R$ 1.412 do governo federal. Então, assim, ele fica com esse discurso para agradar, mas na prática é completamente diferente. É crédito do BNDES, é aumento de salário mínimo, é ajuste fiscal dependendo do governo. E, assim, entendo que a direita tem um nome, que esse nome não seja Bolsonaro porque ele está inelegível, mas, assim, o cara, se ele representa a direita, ele tem que defender os valores da direita, né? Assim, a agenda da direita, valores entre aspas. Mas ele defende. Se você pensar na privatização da Sabesp, por exemplo, ele entrega o Derrite como secretário de segurança, que faz a política de segurança mais assassina de que se tem notícia no estado de São Paulo. Não lembro de ter tido nada parecido. Com certeza, mas no caso da economia, talvez as privatizações e concessões tenham sido a única coisa que ele fez alinhados com essa pauta. O resto é discurso que não se concretiza porque há limites para tudo, né? Quando ele for candidato, ele vai querer dizer em campanha que aumentou o salário mínimo em São Paulo, não que fez ajuste fiscal, não que cortou gastos. No fim, é isso que importa. Na parte de segurança pública, a gente não tem nem que comentar. Inclusive, é nisso que ele investe, né? Inclusive, ele levou o Derrite para a CEPAC e vendeu o Derrite no palco como um exemplo de combate ao crime organizado, trouxe paz para o Estado, enfim, toda aquela loucura que a gente já falou tantas vezes aqui. Agora, tem uma questão. Eu conversei com algumas pessoas ali do núcleo bolsonarista de São Paulo que me disseram que o Tarcísio não queria ir para a CEPAC, que ele
não foi ano passado, que foi o ano em que ele estava supostamente sendo governador, né? Não foi. E, inclusive, causou a celeuma ali. O Bolsonaro não gostou do fato dele não ter ido. E nesse ano ele não queria ir também, mas no final ele decidiu ir e performou ali muito bem. E aí eu queria fazer um comentário aqui, porque eu tenho lugar de fala, que ele tá até com sotaque do interior de São Paulo. Cara carioca, entendeu? Desculpa. Ele tá falando com sotaque do interior de São Paulo. Com 1 ano e meio de governo, você já tem sotaque, sabe? Você vê até que ponto ele é capaz de ser dinâmico, né? De se adaptar, né? Ele emplaca como prefeito de Araçatuba, Ana? Não tem a menor dúvida. Ele não precisa nem ir pra Araçatuba e já tá eleito. Não, ele começa a falar: o presidente Bolsonaro mostrou pra nós. Pô, cara, você é carioca. Desculpa, sabe? Pois é. Só pra concluir, ele termina o discurso dele na CEPAC com pregação evangélica, né? E aí eu achei que tem um duplo sentido. O Romanos 12:12 que ele cita. Eu achei que, assim, já é, esperem-me como candidato, que é: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu achei que o que ele tá dizendo é: pode ser, sim. Me esperem, entendeu? Perfeito. Então, e o fato pode ser dele assim. ter ido… Não tinha pensado nisso. O fato dele ter ido e o Zema, Caiado nem terem sido convidados pelo Eduardo Bolsonaro, que é o organizador dessa pataquada, significa, né? Então a gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo e no terceiro bloco a gente vai falar de eleições municipais. Já voltamos. Esses tempos voltou à moda a música Escrito nas Estrelas, da TT Espíndola, né? Que bom, porque é uma ótima música e eu posso usar como desculpa para te convidar a ouvir o Rádio Novelo Apresenta dessa semana, que não por acaso se chama assim. Na primeira parte você ouve a história de um grupo de astrônomos mineiros que resolveu batizar um asteroide com o nome de um personagem bem peculiar do nosso folclore. E na segunda, a história de uma crônica que ganhou o mundo com o nome do Luiz Fernando Veríssimo, enquanto a verdadeira autora tentava, em vão, provar que o texto era dela. Depois do foro, houve o Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta, histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Muito bem, estamos de volta. Celso, vou começar com você. Eu mencionei na abertura o empate técnico entre o Nunes e o Boulos. E me chama a atenção o seguinte: no segundo pelotão a gente tem o Datena com 11, Pablo Marçal com 10, Tabata Amaral com 7, Marina Helena do Novo com 5 e Kim Kataguiri do União Brasil com 3. O destino dos votos do Datena, num eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados, esse destino é, digamos assim, mais incerto pelas características do Datena. Agora, os votos do Pablo Marçal, da Marina Helena e do Kim Kataguiri, que somam 18% hoje, vão quase inteiramente para o prefeito. A gente pode pensar nisso. Os votos da Tabata, a ver. O que eu quero dizer? Que a eleição está mais embicada para o Ricardo Nunes do que para o Boulos. Tá certo? Eu concordo, Fernando. Eu acho que, no momento, o favorito para ganhar São Paulo ainda é o atual prefeito, o Ricardo Nunes. O prefeito, em geral, concorrendo à reeleição, sempre sai com uma vantagem grande, porque, enfim, a máquina é muito importante nessas questões de política local. E ele fechou uma aliança ali da direita, inclusive com o apoio do Bolsonaro. É bom dizer que o partido dele, o MDB, não desistiu dos ministérios que eles têm no governo Lula, entendeu? Na hora de pedir o apoio do Bolsonaro para o candidato deles a prefeito. Mas, enfim, assim é o mundo. Eu acho que essas eleições são os testes importantes. Primeiro, a eleição para prefeito sempre é, em alguma medida, há uma certa controvérsia entre os analistas sobre isso, em alguma medida indica tendências para a eleição presidencial do ano seguinte. Isso aí variou ao longo do tempo. Teve eleição que indicou e teve eleição que não indicou. Mas pode acontecer. Então, assim, se você tiver uma gigantesca vitória dos candidatos de esquerda ou dos bolsonaristas, isso não define quem vai ganhar a eleição presidencial, mas é um sinal, assim, de para onde está indo a opinião pública. Mas em 2004, por exemplo, o Serra ganhou a prefeitura em São Paulo e o Lula ganhou a reeleição em 2006. Teve eleição que foi bom preditor da eleição seguinte, teve eleição que não foi. Agora, uma coisa que eu estou muito interessado em ver nessa eleição é o que vai acontecer com esses setores do Centrão. Sempre bom lembrar, atualmente, mais do que em qualquer outra época da história brasileira, o Centrão é a força dominante na política brasileira. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer com esses candidatos, como o Ricardo Nunes,
que estão usando o bolsonarismo para ganhar voto, mesmo que o seu pedigree anterior não seja dessa mesma linhagem. Eu acho que se eles tiverem resultados muito bons, se essa aliança de Centrão e Bolsonaro ganhar muita coisa grande, em especial se eles ganharem coisas que não se espera que eles ganhem, porque, por exemplo, São Paulo, a reeleição, em geral, se você for apostar, eu apostaria em reeleição. Mas se eles tiverem um resultado muito bom, essas chapas Centrão com Bolsonaro, eu acho que isso é um indicativo de para onde a coisa vai nos próximos anos. Eu acho que eles vão tentar consolidar essa aliança. E o Centrão vai apostar que vai conseguir controlar o bolsonarismo, alguma coisa assim, o que eu acho completamente ilusório, mas o Centrão não é famoso pelo seu pensamento de longo prazo, entendeu? Não é famoso por ter um projeto de país, uma coisa, uma visão de, enfim. Ponte para o futuro. Exatamente, é. Em São Paulo, no momento, a grande novidade é a fragmentação da campanha, né? Com a entrada do Datena, que a gente não sabe se vai ficar, né? Cá entre nós, assim, isso que o Datena faz não é proibido e nem tem que ser, mas é uma vergonha, né, cara? Todo ano bagunça a campanha eleitoral, porque o cara entra, depois sai, não sei o que. É uma vergonha de aumento. Pois é, assim, obviamente não é proibido, mas, cara, os partidos tinham que ter um acordo entre si para não continuar dando corda para isso, certo? Detalhe que dessa vez ele tá no PSDB, né? E assim, é claro, se de repente ele aparece numa pesquisa aí em primeiro lugar, ele concorre, quer dizer. É um detalhe sombrio, PSDB, que já teve o Mário Covas como prefeito. Pois é uma tristeza. Franco Montoro, enfim. E a grande novidade no momento é a entrada do Pablo Marçal. Pablo Marçal está tentando explorar esse eleitorado bolsonarista raiz que não gostou muito da aliança com Ricardo Nunes. O Bolsonaro está nessa fase de se aproximar com o Centrão, ele precisa disso para tentar negociar uma anistia, uma coisa dessas. Então ele está bancando o Ricardo Nunes, mas boa parte dos eleitores dele acha o Ricardo Nunes um candidato muito convencional, muito político brasileiro tradicional e não um fanático completamente transtornado como eles gostariam que fosse o candidato deles. O Pablo Marçal é um fanático completamente transtornado, então ele entrega um pouco o que esse eleitorado quer. O Marçal é o coach, né, cara? Que basicamente é uma espécie de professor que não sabe porra nenhuma sobre o que está ensinando. Ele fez um negócio completamente bizarro, ele levou uns alunos, sei lá como é que se chama, para uma montanha na chuva, para subir uma montanha na chuva. Chegou lá, tiveram que os bombeiros resgatar os caras. Porque você vê todo mundo assistir, só tem um grupo subindo, eu sei no meu coração que dá para subir. Vai ser a pior experiência de todas. Enfim, era uma maluquice do cacete. Ele já mentiu que aprendeu a nadar em um dia e no outro dia era professor de natação. É um negócio muito constrangedor, assim, que Pablo Marçal tenha qualquer voto, em qualquer eleição disputada na história da humanidade, entendeu? Agora, por outro lado, eu até entendo. Se eu vivesse de grana desses caras aí que caem nessas histórias, eu também ia tentar entrar pro bolsonarismo, entendeu? Se eu falar assim, bom, isso é um mercado potencial pro que eu tenho para vender. Assim, eu duvido que se você viver de passar golpe na internet, você não quer uma lista de endereços das pessoas que acreditaram na mamadeira de piroca, entendeu? Assim, claro que você quer, cara, entendeu? Agora, a candidatura dele não é uma piada, infelizmente, né? Assim, porque, por exemplo, a entrada dele na campanha já tirou a Tabata Amaral da sabatina do UOL, entendeu? Ele passou lá na pesquisa, a regra da sabatina do UOL era ser os tantos primeiros colocados na pesquisa, na Datafolha ele estava na frente da Tabata, então ele foi no lugar da Tabata. Isso é, obviamente, uma derrota de São Paulo, certo? Assim, obviamente... E do UOL também, que teve esse critério e vai entrevistar o Pablo Marçal e não entrevistar a Tabata. É uma derrota para todo mundo. São Paulo ganharia mais ouvindo a Tabata. Mesmo se você não quiser votar nela, tem muito mais a contribuir para o debate do que o Pablo Marçal. E sejamos honestos, é até difícil imaginar alguém que não tenha. A campanha de São Paulo piorou muito com esse aparecimento do Datena e do Marçal. A gente está competindo bravamente para ultrapassar o Rio de Janeiro. Acho que aí tá faltando humildade em vocês vão ter que realmente, entendeu, dar uma piorada profunda, assim, para chegar aqui. Olha, Tarcísio, reconheço o esforço, entendeu, assim. Temos Datena. Pois é. Não brinca não, que a gente tá bem no lance. Cara, vocês não viram a Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Alerj é a origem de todo o mal, rapaz. Mas, enfim, o que fica claro em São Paulo é que, no momento, essa deterioração da campanha favorece o Ricardo Nunes, pelo menos até agora. Assim, isso poderia não acontecer, porque se um cara desse encosta no Ricardo Nunes, os bolsonaristas que estão com o Nunes poderiam fugir, né? Mas, pelo menos até agora, não aconteceu. Pelo menos eu não acho que o Bolsonaro vai bancar o Marçal. Eu acho que ele tá apostando nessa aliança com o Centrão. Eu não acho que o Bolsonaro é burro ou alguma coisa. Eu acho que o Bolsonaro é um cara inteligente politicamente. E eu acho que ele sabe que é isso que ele tem que fazer. Agora, novamente, é triste, né? Que o nível do debate tenha caído até esse ponto. Perfeito. Ana, vamos pegar o debate neste ponto da sarjeta e continuar falando do Marçal. Eu queria falar um pouco dessa questão sobre o Bolsonaro apoiar ou não, né?
Na verdade, no bastidor, o que todo mundo diz é que o Bolsonaro quer que ele ganhe. O apoio ao Ricardo Nunes é totalmente obrigatório por causa de articulações do Valdemar Costa Neto no PL e que colocar um vice da rota não é suficiente para caracterizar aquela chapa como bolsonarista, segundo o Bolsonaro. Já o Pablo Marçal, ele incorpora de uma maneira mais universal os valores, entre muitas aspas, do bolsonarismo. Tem relação com os filhos do Bolsonaro, tem defendido o Bolsonaro ao longo desses dias, repetidas vezes. Ele tem o chip ali, coisa que o Ricardo Nunes não tem. E ele é essa figura subterrânea, né? Esse coach que enriqueceu, sabe-se lá como, ludibriando pessoas, levando pessoas para lugares inóspitos, pessoas simples, pagam com dificuldade os cursos dele e ele leva para provas físicas bizarras, né? Numa delas, um rapaz de 26 anos morreu depois de se submeter a uma maratona de 42 quilômetros. E depois que o cara morreu, ele deu uma declaração dizendo que 1.300 pessoas morrem por dia com problema de coração, ou seja, ele não tem nada a ver com isso. E tem aquele episódio que o Celso mencionou do Pico dos Marins, que as pessoas foram e tiveram que ser resgatadas, né? Uma reportagem do jornal O Tempo mostra que, inclusive, ele é tão alinhado com o Bolsonaro, que era negacionista durante a pandemia, obrigava as pessoas a trabalharem presencialmente no estúdio em que ele produzia o programa dele na internet, sem equipamento adequado para proteção contra o vírus, sem máscara, sem nada. E assim, é uma situação complicada, porque em São Paulo isso se mostra muito, eu acho, mais claramente, né? Porque quando a direita, ela captura essa população de uma faixa de renda mais baixa, além do discurso religioso, do discurso evangélico, ela usa também o discurso do empreendedorismo, né, da meritocracia, essa discussão já tão ultrapassada, né? E, enfim, de que ninguém é coitadinho, de que cada um tem que batalhar o seu, não importa a origem, que não tem que viver de esmola de ninguém. Então, o trabalhador informal adere a esse discurso e, em vez de pensar que é injusto ele estar na informalidade sem os benefícios trabalhistas, ele passa a refletir que ele, na verdade, é um empreendedor, dono da sua própria história. E a direita, ainda com Bolsonaro, faz isso, obviamente, numa tentativa de se contrapor às políticas públicas sociais da esquerda, né? E o Pablo Marçal, enfim, 80% do discurso dele envolve empreendedorismo e coisas parecidas, né? Para vocês terem uma ideia, num total de, aí falando no âmbito do estado, não só da cidade de São Paulo, mas no estado, das 24 milhões de pessoas ocupadas no primeiro trimestre de 2024, que é o último dado que tem no estado de São Paulo, 31% estava na informalidade. Ou seja, é muita gente, né, que tá na informalidade. E aí esse cara vem e diz que você tá na informalidade e você tem que se contentar com isso e batalhar o seu, entendeu? E então, assim, para toda uma geração ali que começa a trabalhar como motorista de aplicativo, como entregador de iFood, é muito sedutor esse pensamento, né? E aí ele tá fazendo esse sucesso também no mercado financeiro, né? Porque embora a gente faça piada aqui, que é a Faria Lima, os coletes da XP e tudo mais, a maior parte de quem trabalha nessas gestoras é chão de fábrica. São assessores de investimento, traders, funcionários de banco, empresas, que também, no fim, têm uma origem humilde e se identificam com esse discurso do self-made man, de vir do nada, de fazer o seu. E eu me lembro que na eleição de 2022, conversando com os gestores da Faria Lima, o que eles me diziam era que o topo da pirâmide ali, os grandes nomes, iam de Lula ou Simone Tebet no primeiro turno. Enquanto os caras da mesa, que eles chamavam de chão de fábrica, eram ultra-bolsonaristas. Então, assim, tem um mercado financeiro aí que tá totalmente comprado nesse cara. E aí, assim, tá, mas ele tá com 10% só e, enfim, tem muito… A gente não sabe nem se ele vai ser candidato mesmo, né? Porque tem toda essa pressão do PL para que ele não seja. Mas, assim, a gente também não pode subestimar a capacidade do paulistano de ficar doidão, né? Porque o João Dória, que, diga-se de passagem, é um exemplar bem menos nocivo que o Pablo Marçal, começou com 1 dígito nas pesquisas e ganhou em primeiro turno. Então, assim… para prefeito, é possível. Né? É bem possível. E isso que você tá falando, eu acho muito interessante, porque mostra o lastro social. Esses caras, o discurso que ele representa, está completamente afinado com o que está acontecendo na sociedade. Tem laço social, para resumir. Sim. Né? Exato. Então, e assim, eu acho tem que olhar para vai… isso. E 10% é bastante, né? Não é só 10%. O cara…
Apareceu ontem. Agora, o Bolsonaro, o PL, no caso, e todo esse entorno, eles estão querendo transformar um pouco a eleição municipal. O Tarcísio também, não posso esquecer ele. A eleição municipal numa eleição ideológica, né? Sendo que a eleição municipal, por essência, ela, sobretudo nas periferias, o eleitor tem um comportamento diferente quando ele vai pra urna pra votar pra prefeito. Ele quer serviço. Ônibus, creche, pracinha pro filho brincar, posto de saúde. Ele não quer saber de comunismo, fascismo, enfim, nada parecido, entendeu? E se ele acha que esses serviços estão funcionando, ele vota pra manter. Se ele acha que não estão, ele volta pra tirar e pra colocar alguém que ele acredite que resolva. O que o Tarcísio tá fazendo em São Paulo, e o que o PL tá fazendo em muitas prefeituras aí das grandes capitais, é querendo capturar a eleição municipal também pra pauta ideológica, pra segurança pública, que não é atribuição do prefeito. Por exemplo, de repente, os roubos diminuíram no centro de São Paulo agora. Coincidentemente, às vésperas da eleição, né? Não são poucas as reportagens que estão mostrando isso. Então, tudo isso também está interligado a uma tentativa de atrelar a eleição municipal a essa pauta, que é uma pauta do governador. A Polícia Militar responde ao Estado, a Polícia Civil responde ao Estado. Então, assim, tá havendo uma tentativa de captura que a gente vai ver o resultado em outubro, se a população vai entrar nessa ou não, porque geralmente a eleição municipal tem uma outra tônica. Embora, como o Celso bem disse, possa indicar algum caminho, mas são outras variáveis que a população vê na hora de votar para prefeito. Sem dúvida. É isso. Perfeito. Então a gente encerra o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo e na volta, Kinder Ovo, já voltamos. Você que não perde um Foro de Teresina como eu sabe a importância de estar bem informado. O Meio é uma newsletter diária que traz todas as notícias importantes do dia. Sua edição premium traz artigos aprofundados aos sábados e um meio político, com análises feitas por especialistas renomados. Experimenta o Meio. Ouvintes do Foro ganham um mês de premium cortesia. Basta entrar em canalmeio.com.br/foro. Siga o link na descrição desse episódio. Muito bem, estamos de volta. Direção... Tudo preparado aí? Pode soltar, Mari. Vamos direto para o sofrimento aqui. Kinder Ovo. O empresário português é igual, o europeu é igual, o asiático é igual. Pensa igual. Eles querem o quê? Trabalhar, pagar o seu imposto, gerar emprego e ganhar o seu dinheiro. Se o Estado não incomodar, já é um grande negócio. Você já está um passo à frente para atrair investimento. Cara, eu sei quem é esse cara. Eu também. Caramba, não vou saber. Puta, sabe quando tá assim, tá num neurônio que não tá muito distante? Derrota da classe operária. Não sei. Quem fala é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, em entrevista ao programa Canal Livre da Band News. A direção tripudiando sobre os nossos cadáveres. É isso. Vamos encerrar assim, então, este Kinder Ovo da derrota. Vamos direto para o Correio Elegante, o momento de vocês, o momento das cartinhas. E eu começo, então, com uma mensagem do Lucas Tostes, que diz que traz uma cartinha nem tão nova, mas espero que ainda boa. O Foro de Teresina é meu podcast favorito desde 2019 e sigo sem pesquisar as feições físicas dos integrantes para que minha mente crie as figuras que representam essas vozes tão marcantes. E gostaria de compartilhar a atualização das figuras que vejo ao ouvir a mais atual bancada do programa. Olha lá. Ana Clara, seus argumentos afiados e bem estudados me transmitem uma firmeza quase que impaciente, me faz imaginar uma gótica paulistana com roupas de tons escuros, franja destacada e semblante franzido de sorriso raro, mas que encanta de doçura quando solta uma gargalhada. Olha, pode ser. Celso, seu jeito de elaborar as ideias me passa um sincerão incisivo capaz de altas doses de acidez e ironias. Isso me traz a imagem de um lampião sudestino, liderando o confrontante cangaço Teresiner, com feições de um Carlos Drummond de Andrade em sua juventude. Se eu entendi, ele tá te chamando de Carlos Drummond de Andrade. Tá no lucro, Celso. Tá no lucro. Não, mas é pela aparência do Carlos Drummond de Andrade, não pelo talento literário. Ai. Tem o Bernardo também, que não está aqui, mas ele fala: Bernardo, sua voz clara, informativa e sempre envolvida ao falar das questões ambientais me faz imaginar um cientista com um quê acadêmico e sempre à procura de artigos e estatísticas em seu computador, usando seu jaleco e constantemente ajeitando seus óculos. E daí chega eu. Fernando, infelizmente já vi fotos.
mas a voz sempre me remete a uma postura conciliadora e simpática, genuinamente contente de fazer o que faz. Contente de fazer o que faz, sim. Conciliador e simpático, eu deixo, enfim. A direção, não é o que a direção acha, no mais das vezes. Encerra o Lucas. Obrigadíssimo pelo maravilhoso trabalho desde sempre. Sou o eterno fã. Muito obrigado, Lucas, pelas seus perfis imaginários. Muito legal. Errou tudo, Lucas, mas foi ótimo. Ai. O Danilo Couto, de Belo Horizonte, mandou: assinante da revista desde 2009 e fiel ouvinte desde que o foro é foro, gostaria da ajuda de vocês para concluir o processo de piauização do meu pai, o Clóvis. A empreitada começou de forma orgânica e lenta há uns 10 anos, quando ele zapeava a minha revista. Entre 2020 e meados de 22, ele, então identificado como a centro-direita, teve a sabedoria e nobreza de suspender suas convicções para ajudar a tirar o falso Messias do poder. Foi quando dei 1 ano de assinatura da Piauí, que ele renovou por conta própria. Agora conto com vocês para aproveitar o momento, passar a boiada e convidá-lo de vez a experimentar o podcast. Quem sabe um convite da bancada seja o empurrãozinho que ele precisa para se divertir usando os novos fones Bluetooth enquanto anda pela casa consertando coisas ou cuidando do jardim. Um grande abraço e obrigado por voltarem com o foro. Danilo, Clóvis, vem com a gente, Clóvis. Processo de piauização do Clóvis, ele se consagra hoje, Clóvis. Esse programa está dedicado a você, Clóvis. Isso você aí, Clóvis. Venha para Piauí. Estamos contando com você, Clóvis. É isso. O Vitali Costa também nos escreveu para falar do pai. Sou professor de História e Filosofia em Vassouras, interior do Rio. Opa, abraço aí, pessoal de Vassouras. Meu já falecido pai, também chamado Vitali, foi perseguido, preso e torturado pela ditadura militar brasileira nos anos Médici. E além de um legado de ensinamentos, reflexões e bom gosto musical, esse cara me deixou a Júlia como irmã caçula, temporânea e filha de um segundo casamento, o que fez com que tenhamos tido fases de proximidade e outras de distanciamento. Por exemplo, quando ela fez 15 anos, apareceu na minha casa declarando saudades e vontade de estudar. Acabou morando comigo, se tornando minha aluna no ensino médio e, além da troca de ideias e experiências sobre o papai, Júlia também tornou-se professora de história. Mas para que ela pudesse fazer a própria vida, nos distanciamos fisicamente, porque ela foi para Juiz de Fora trabalhar. Assim é a vida e hoje, no presente, quem mais nos une é o Foro de Teresina. Sempre escutamos, trocamos mensagens e comemoramos quando um dos dois acerta o Kinder Ovo. Pelo menos vocês acertam o Kinder Ovo, né? Enfim. Aqui, quando alguém acerta, também é uma comemoração, porque é raríssimo. E para a Júlia, gostaria que lessem o seguinte recado. Querida irmã, fico muito feliz não só de compartilharmos a história enquanto profissão, mas de estarmos do mesmo lado da história vivida, a história do dia a dia. O lado oposto daquele lado covarde que atingiu o duro passado do nosso querido pai. Te amo. E obrigado, Foro de Teresina. Um abraço a todos os integrantes do programa. Vitali, um abração pra você, muito legal sua mensagem e abraço pra Júlia também. Pô, que carta mensagem linda. Que história bonito, linda, né? de vocês. Também achei, muito legal mesmo. Beijo pra Júlia, abração pra vocês. Muito legal. Bom, terminamos legal, assim, então, em grande estilo, com essa carta bonita. A gente encerra o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify, seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer, se inscrever no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Evelyn Argenta, da Luísa Silvestrini e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, no Estúdio Trampolim, em São Paulo, e na minha casa também em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Celso. Valeu, Fernando. Até a próxima sexta. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Tchau, Celso. Até mais. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.